hostil diante de Deus, pois os nossos pecados é uma agressão a Deus. O salmista diz isso: pequei contra ti somente fiz o que é mal. O pecado é o débito, passamos a dever a Deus uma caminhada, uma conduta da qual nós não podemos de forma alguma por nós mesmos gerar essa caminhada. E também o pecado é uma transgressão na lei do Senhor Deus. Somos infratores da santa lei de Deus, e isso nos deixa em uma situação muito complicada diante desse Deus tão maravilhoso, tão santo. E nós não podemos mudar essa situação. Essa situação por nós é impossível de ser mudada, transformada. Mas as boas notícias é que Deus, em sua graça, enviou seu Filho Jesus para que o mesmo morresse na cruz. E lá na cruz, esses três aspectos do pecado foram resolvidos. Lá na cruz, Cristo pagou completamente os nossos débitos. Lá na cruz, Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. E lá na cruz, Cristo foi condenado em nosso lugar. Agora, Paulo diz aos Romanos que somos justificados porque Cristo foi condenado na cruz em nosso lugar. Então as boas notícias é esta: que nós anunciamos a um Cristo que pode nos reconciliar com Deus, a um Cristo que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos, transformar, mudar, nos dar a salvação, a vida eterna. E eu quero deixar isso muito claro para você a partir de um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 24. Esse texto é um texto onde o Senhor Jesus Cristo tem encontro com um jovem rico. Esse jovem vai até Cristo, enfim, esboça um desejo assim de caminhar, pergunta o que deve fazer para ser salvo, enfim, para ter a vida eterna. E Cristo coloca algumas coisas diante dele, e por último Cristo diz: olha, tudo que o Senhor colocou aí eu faço, né? Eu obedeço a lei. Cristo diz: também tudo que tens e dá aos pobres. E ele ficou muito triste, e a partir dessa tristeza Cristo diz o seguinte, versículo 24: outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? É importante que muitas vezes só lembramos a parte que Cristo diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E isso meio que nos deixa impossibilitados de ter um entendimento claro do texto, porque só olhamos para o coração do rico fixado nas suas riquezas, no seu dinheiro. Mas a pergunta dos discípulos deixa muito claro que eles entenderam o que Cristo quis dizer, que não é só o rico, é o homem em si, até mesmo o pobre, porque a pergunta que ele faz é: quem então pode ser salvo? E é isso que eu quero dizer a você: o homem, ele sem uma intervenção divina, sem uma ação de Deus na sua vida, ele não pode ser salvo. Essa é a pergunta dos discípulos: Senhor, é impossível o homem, diante de tudo que nós já ouvimos e conhecemos e sabemos, ele ser salvo. O homem, ele não pode por si só gerar um meio de pagar esse débito contigo, com o Pai, porque é um débito impagável. Nós não temos condições alguma de pagar o débito que temos com Deus. Inclusive Cristo muitas vezes, em alguma ocasião também, contou-nos uma parábola sobre o credor infiel, em que o rei perdoou seu débito que era impagável, isso apontando que nós tínhamos um débito impagável. Então os discípulos têm esse entendimento de que é impossível o homem pagar esse débito. Os discípulos têm entendimento que era impossível o homem prover meio de restabelecer
a comunhão com Deus, porque o que havia sido feito lá no Éden foi uma ruptura muito brusca, algo extremamente assim, muito enraizado na natureza humana. O homem, por natureza, é impossível de querer ter comunhão com Deus. Eles olham para isso, olha, é impossível, não, o homem não deseja ter comunhão com Deus. O próprio Paulo fala isso aos Romanos, que o homem nasce sem desejo de ter comunhão com Deus, e é impossível o homem de gerar justiça diante de Deus, mesmo que ele observe as leis, os ritos, mesmo assim isso não gera nesse homem a condição de Deus o declarar justo. Ele diz, olha, como o homem pode ser salvo? Os discípulos se encontram aqui numa desesperança tão grande. Como o homem pode ser salvo? Ele não pode fazer nada. E aqui eu quero rapidamente dizer o seguinte, usar aqui como ponte a vida do próprio rico. O coração do rico está onde? No dinheiro, na riqueza. Os nossos corações estão nas nossas riquezas, que às vezes é os prazeres do mundo, às vezes são aquilo que o mundo oferece, em os vícios e tantas outras coisas que são atrativos, e que o nosso coração está direcionado para aquilo. Então, da mesma forma, o discípulo pergunta, olha, se o rico, que está com o seu coração voltado para o dinheiro, nós também temos o coração voltado para muitas coisas. Então, se é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico, também da mesma forma para todos, pobre, rico, enfim. O discípulo coloca todos aqui no pé de igualdade. É impossível um homem ser salvo. Quem então pode ser salvo? Essa é uma pergunta que nos deixa preocupados. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. E aí é onde entra o Evangelho. E aí é onde entra as boas novas, as boas notícias. Mas antes dela precisa vir as más notícias, que nós estamos em uma situação muito delicada diante desse Deus tão maravilhoso. No versículo 26, Cristo responde, fixando nele o olhar, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens. Cristo não fala agora do rico, mas fala de todos os homens, rico, pobre, branco, preto, independentemente de nacionalidade, enfim, etnia, cor. Cristo diz que para os homens é impossível. Meus queridos ouvintes, você que está me ouvindo, é impossível para nós gerarmos salvação. É impossível para nós providenciarmos meios, mecanismos que nos levem a essa tão grande bênção que é a salvação. Mas a boa notícia é que para Deus tudo é possível. Amém. Era impossível para mim. Era impossível para os meus queridos irmãos aqui de Quarto Milênio, para o nosso querido irmão seminarista Roger. Era impossível, porque por natureza nosso coração é tendencioso a desagradar a Deus, a desejar as coisas do mundo. Era impossível para nós naturalmente sentir desejo, aptidão pelas coisas de Deus. Mas o próprio Cristo diz, mas para Deus tudo é possível. Eu quero dizer que é possível sim. Às vezes nós costumamos a ouvir pessoas falar, olha, para fulano não há mais solução, não há jeito para fulano. Porque Deus é o Deus do impossível. O que era impossível para mim, para a lei, é possível para Deus. E sabe por que é possível? Porque a boa notícia é que Ele enviou seu Filho para ser o nosso substituto. Então todo aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a libertação, ele tem seus débitos pagos, ele tem assim a reconciliação com Deus, ele tem assim a declaração de Deus que somos justos. Então é possível porque o próprio Deus, Ele deu origem à nossa salvação, Ele contribuiu para a nossa salvação, Ele fez com que fosse possível a salvação, e Ele mantém a salvação em nossas vidas até a vinda do seu Filho. Então, querido, eu quero concluir dizendo o seguinte, que a vida segundo o Evangelho é a vida nessa perspectiva de que nós não poderíamos de forma alguma prover a salvação, mas recebemos pela graça, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, e pela fé recebemos, porque Deus nos amou de maneira tão grande, que entregou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. A vida segundo o Evangelho é uma vida de fé em Cristo Jesus. Que Deus aplique
essas verdades eternas em seu coração. Restaurante Casa da Alimentação. Venha saborear